meu nome é Ivan Cabral, eu sou filho de um pedreiro analfabeto e de uma costureira, nascido no interior do estado do Paraná. Sou o quinto filho de uma prole de 6. Eu sou doutor em teatro, eu sou ator, eu sou dramaturgo e sou um dos fundadores da Companhia de Teatro Sátiros. Era uma vez uma cidade, mas não era uma cidade qualquer, era uma grande cidade. Uma das maiores cidades do mundo, São Paulo. Como toda grande cidade, cheia de ruas, de bairros, de avenidas e de praças. No meio dessas praças havia uma praça muito especial, bem no centro dessa cidade, a Praça Roosevelt, que surgiu muito elegante. Nos anos 50, a Praça Roosevelt viu surgir a Bossa Nova, um fenômeno carioca, mas que em São Paulo aconteceu na Praça Roosevelt. Muitos artistas, muitas pessoas elegantes foram viver nessa praça. Então, durante muito tempo, essa praça fez sentido para essa grande cidade e muitos acontecimentos surgiram ao redor dessa praça. O tempo é cruel. O tempo foi sacrificando essa praça. Nos anos 70, final dos 70, começo de 80, essa praça começou a ter muitos problemas. Primeiro ela ficou escura, depois ela foi habitada por moradores de rua, por traficantes, a prostituição tomou conta dessa praça e ela afastou as pessoas desse lugar. O Sátiros é um grupo de teatro que um dia chegou nessa praça, nesse lugar escuro, e começou a trabalhar ali, timidamente. Era início dos anos 2000, mas com uma incumbência. Deveria mudar aquilo, deveria iluminar aquela praça. O Sátiros é um grupo formado por mim, pelo Rodolfo Garcia Vasquez, e que chegou na Praça Roosevelt depois de uma grande experiência na Europa. A gente viveu por 7 anos na Europa, uma carreira internacional, trabalhando em vários países da Europa. De Portugal até a Rússia, a gente trabalhou. E um dia a gente sonhou em habitar essa Praça Roosevelt. Dezembro de 2000. E encontramos essa grande cidade, São Paulo, absolutamente triste. O centro da cidade de São Paulo sangrava, porque era um território de ninguém. E nós pensamos, a arte ela pode modificar um entorno, a arte pode modificar os corações, as almas das pessoas. Então a gente começou a trabalhar arduamente nesse lugar, para tentar devolver a luz a esse lugar. O primeiro desafio nosso era trazer essas pessoas que habitavam a praça para dentro do nosso trabalho. A gente quis conversar com os traficantes, a gente quis conversar com as prostitutas, com os prostitutos que estavam naquele espaço. Havia uma pergunta, uma frase, uma pergunta que nos ligava a ela. Qual o seu nome? Então, a gente chegava para essas pessoas que moravam na rua e falava, qual o seu nome? A gente causava estranhamento a essas pessoas que, num primeiro momento, se assustavam com essa pergunta. Porque uma pessoa que vive na rua nunca vai ouvir uma pergunta dessa. Ninguém quer saber quem são essas pessoas. São invisíveis. E para a sociedade, é melhor que elas continuem invisíveis. Mas a gente foi atrevido, a gente queria saber o que tinha atrás desses nomes, dessas pessoas. E foi surpreendente, porque toda vez que você faz essa pergunta a alguém, ela não para numa única resposta. Ou seja, que a pessoa diga o nome e tenha um ponto final. Sempre vem precedida de e o seu? E ao dizer o meu nome, alguma coisa já se estabeleceu ali, um encontro. E foi mais ou menos assim, a gente perguntava qual o seu nome, a pessoa dizia o nome, e a gente começava uma conversa e por trás daquilo havia uma história, sempre grandes histórias. A gente foi entendendo isso e trazendo isso para o teatro. Primeiro essas pessoas que passaram a trabalhar na limpeza do Sátiros, que passaram a trabalhar na técnica do Sátiros. Durante muitos anos a gente foi
educando essas pessoas, a gente foi ensinando um ofício a essas pessoas e alguma coisa começou a se modificar ali. Depois de 17 anos de trabalho intenso, a Praça Roosevelt já não é mais esse lugar abandonado, a Praça Roosevelt já não é mais esse lugar triste, a Praça Roosevelt jamais será esse lugar mal iluminado que a gente encontrou. Hoje a Praça Roosevelt é a ágora da cidade de São Paulo, onde periferia, onde o centro se encontra de forma absolutamente harmoniosa. A Praça Roosevelt tem visto surgir nos últimos anos encontros de tribos tão diferentes quanto um escritor e um skatista, por exemplo. Um cara que anda de bicicleta e um cineasta, por exemplo. Tenho muito orgulho de trabalhar nesse lugar. Tenho muito orgulho de entender que as pessoas, de compreender que as pessoas, elas assimilaram esse projeto inicial nosso, que era de criar um território solidário, que era de criar um espaço onde nós pudéssemos conviver em harmonia. E, enfim, dizer que a arte pode salvar vidas, a arte pode salvar o mundo, a arte pode salvar você. O Sátiros, esse pequeno espaço na Praça Roosevelt, ele tem fomentado tudo isso. Ele tem tentado e tem criado noções diferentes de territórios. Nós podemos nos encontrar, por exemplo, num território solidário. A Praça Roosevelt é isso. É um território solidário, onde a gente se abraça, muitas vezes não precisando de situações ou de posicionamentos comuns. A gente pode discordar, a gente pode pensar muito diferente, mas a gente pode assim mesmo estar junto. O Sátiros tem funcionado assim para a cidade de São Paulo. É um espaço onde muitas pessoas importantes da cena, não só teatral, mas política, da cena cultural, artística do país, têm passado pelos Sátiros. Então é muito gratificante perceber que um pequeno espaço, numa praça de uma cidade, perdida nos confins da América Latina, possa ecoar e transformar. Isso é muito sagrado. A gente está no início dos anos 2000, 2002 mais ou menos. A gente fazia um espetáculo no Sátiros chamado Filosofia na Alcova, e era um espetáculo que tinha muito sucesso, lotava todas as sessões. E eu estava na bilheteria nesse dia, e chegou, o espetáculo era meia-noite, nós fazemos reserva no Sátiros até meia hora antes do início do espetáculo, que as pessoas podem telefonar e a gente faz a reserva. Nesse dia eu estava na bilheteria, o espetáculo era meia-noite, já era 20 para meia-noite, quando chegam duas pessoas, um deles era negro, dizendo que tinha feito reserva e que queria assistir ao espetáculo. Eu digo para ele que infelizmente ele não poderia, porque estava lotado, e que as reservas só funcionavam até meia hora antes do espetáculo. Ele fica irritado, em algum momento ele sugere que eu não estou deixando ele entrar porque ele é negro, que ele está sofrendo alguma discriminação. Eu digo para ele que não, que está lotado, que as reservas só funcionam até meia hora antes do espetáculo. Nós começamos depois a conversar e eu convido ele para voltar no dia seguinte e dou convite para ele. E ele não acredita que está ganhando convite. Você está me dando convite por quê? Ele pergunta. Eu falo, vem amanhã e daí assiste ao espetáculo. No dia seguinte ele vem, meio ressabiado. Será que é verdade? Ele assiste ao espetáculo e a gente se torna amigo. Eu descubro depois que o nome dele é Breguesto e que ele mora no Jardim Pantanal, extremo zona leste da cidade de São Paulo. Ele é um cabeleireiro e um líder comunitário do bairro. E ele começa a vir aos Sátiros e a gente começa a ter uma relação. Até que em algum momento a gente resolve conhecer o Jardim Pantanal. É um lugar muito, muito complicado ainda hoje. Todo verão o bairro fica embaixo d'água com as chuvas do verão.
e é uma população que sofre muito, que está à margem de muitas coisas da sociedade. A gente decide, então, os sátiros a fazer um trabalho nesse lugar, um trabalho voluntário. Todo sábado a gente vai lá devolver um pouco do amor que a gente recebe deles, que já se tornaram amigos e público dos sátiros. Inicialmente a gente começa a fazer trabalhos com atuação, atores, e percebe depois de um tempo que não é muito a praia deles. Eles são mais íntimos com som, com luz, com figurino, com cenário, e a gente percebe que tem um lado técnico deles que é mais interessante trabalhar. Então a gente começa a desenvolver esse trabalho, eles começam a trabalhar nos sátiros, muitos técnicos de som, de luz, vêm do Jardim Pantanal. A gente já está mais ou menos em 2005, 2006. O prefeito da cidade de São Paulo é o José Serra, e ele se aproxima do trabalho dos sátiros e conhece o nosso trabalho no Jardim Pantanal. Então um dia ele me convoca para uma reunião na prefeitura, a gente está em 2006, 2007 mais ou menos, e me propõe a criação de uma escola técnica em teatro. Ele percebe que é um trabalho que precisa ser feito. Não existia naquele momento no Brasil inteirinho uma escola que ensinasse iluminação, sonoplastia, figurino, técnicas de palco, dramaturgia, etc. E ele propõe que a gente pense num projeto de formação para essas áreas das artes do palco. É assim que surgiu a SP Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco, já a maior escola de teatro da América Latina e uma escola fundamental para a cultura brasileira. A SP Escola de Teatro foi inaugurada em 2010, portanto há 7 anos, e ela é seguramente uma das escolas mais importantes do teatro no Brasil. Então, se você quiser fazer teatro, é na SP Escola de Teatro que você deve... é lá que você deve procurar. É gratuita, ela é uma escola mantida pelo governo do estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Cultura. Ela tem 8 cursos: atuação, direção, dramaturgia, humor, sonoplastia, iluminação, técnicas de palco e cenário figurino. Tem formação nessas 8 áreas e com os maiores profissionais de teatro do Brasil. A SP Escola de Teatro, dentre várias coisas que ela faz, ela exporta o seu modelo pedagógico para a Finlândia e para a Suécia, que são parceiros do nosso projeto. É um projeto maravilhoso e você pode começar a conhecer teatro através do nosso trabalho.